consonância com os instrumentos de previsão legal e desde de previsão internacional e desde a Convenção de Oviedo de 1997, nós só tivemos lei em Portugal de proteção medicamente assistida em 2006, é a Lei 32 de 2006, de 26 de julho. No que respeita ao plano constitucional, já dissemos que os direitos à livre constituição de família, ao livre desenvolvimento da personalidade ou mesmo o direito à saúde sempre poderiam ser invocados para legitimar o reconhecimento na lei fundamental de um direito à procriação medicamente assistida. Ou seja, decorre da Constituição, tendo em conta uma linha de interpretação objetivista, mesmo que sem extremos atualistas, que no quadro do estado da arte médica atual se deve garantir o recurso à procriação medicamente assistida aos sujeitos que necessitem destes meios para cumprir os desideratos constitucionais de constituição de família e livre desenvolvimento da personalidade. No mesmo sentido, aliás, se pode fazer referência ao princípio da igualdade vertido no artigo 13 da Constituição. Como se sabe, aquela que está prevista neste artigo é uma igualdade material, que implica tratar de forma desigual as situações que na sua base se apresentem como desiguais. Daí que a procriação medicamente assistida deva ser primacialmente garantida aos sujeitos para quem essa forma de reprodução resolve um problema. E não àqueles que, podendo constituir família de outro modo, pretendam o recurso às técnicas de procriação medicamente assistida com objetivos menos claros ou mais problemáticos, quer do ponto de vista médico, quer do ponto de vista ético. Recordo-se, aliás, que a nossa lei é muito clara no sentido de dizer que as técnicas de procriação medicamente assistida são um método alternativo, são um método subsidiário e não alternativo, o que significa que não podem ser, de facto, utilizados, nos termos em que a lei está neste momento, não podem ser utilizados por quem tenha a possibilidade de recurso à procriação, diria, biológica, em sentido estrito. Recordo-se, por outro lado, que o artigo 3º desta Lei 32 de 2006, que vigora em Portugal, expressamente determina que as técnicas de procriação medicamente assistida devem respeitar a dignidade humana, sendo proibida a discriminação com base no património genético ou no facto de se ter nascido em resultado da utilização de técnicas de procriação medicamente assistida. O artigo 4º, que indica as técnicas de procriação medicamente assistida como método subsidiário e não alternativo, leva ainda a que, nos termos da lei, a utilização de técnicas de procriação medicamente assistida só se possa verificar mediante diagnóstico de infertilidade ou, ainda sendo caso disso, para tratamento de doença grave ou do risco de transmissão de doenças de origem genética, infecciosa ou outras. Aliás, no plano ordinário, já nos termos da Lei 84, a Lei 3/84, se previa que o Estado aprofundasse o estudo e a prática da inseminação artificial como forma apenas de suprimento da esterilidade. Claro que isto nos levanta alguns problemas. Qual seria o conceito de esterilidade? E aqui é necessário uma articulação entre o direito e, de facto, a ciência médica. Quais os limites? Se é possível, por exemplo, ou se deveria ser possível aplicar as técnicas de procriação medicamente assistida a mulheres que não têm útero, por exemplo. Como tratar esta questão no que diz respeito à recolha de sêmen, por exemplo, com o receio fundado de esterilidade subsequente. Enfim, há várias questões que estão na penumbra, mesmo no contexto do nosso ordenamento jurídico atual. Há uma outra também que é importante, que é a questão de saber se deve ou não ser utilizado financiamento público no desenvolvimento de determinadas técnicas. Em todo este quadro, e nomeadamente no caso da inseminação endróloga, a questão do consentimento e em abstrato do consentimento do cônjuge não deixa de ser a vexata quaestio perante implicações. Não que o cônjuge goze do direito de vulto sobre a autonomia decisória da mulher, mas porque tal solução servirá para expressar o dever de respeito pelo outro. Não deixe de se recordar que a inseminação medicamente assistida, mesmo com esperma do marido, foi durante muito tempo considerado como injúria grave causa de divórcio. Segundo certos autores, a inseminação medicamente assistida com esperma terceiro deveria ser equiparada a autêntico adultério, cuja ilicitude não seria mesmo excluída pelo consentimento do marido. A atividade do consentimento do cônjuge não se coloca nos mesmos termos para o casal dador e para o casal receptor, havendo mesmo autores que aqui salientam a ideia de adultério ginecológico,
Outra questão é de saber se o dador de material genético pode ou não limitar a finalidade a que este há de ser destinado, havendo quem doutrinariamente entendesse duvidosa a posição daqueles que sustentam que sempre que os gametas utilizados provenham de dadores estranhos ao casal, bastará que se dê conhecimento e se ausculte o cônjuge, sendo dispensável o seu consentimento. Por outro lado, é necessário entender como devidamente preenchida a latitude do dever de informação, sem que o médico encubra tratamentos terapêuticos por detrás da classificação de novas técnicas de reprodução assistida. Fazendo articular os princípios da verdade biológica e as regras gerais do estabelecimento da maternidade e paternidade, entendamos. É certo que a família de sangue já não é a única concebível, dado o mecanismo, por exemplo, da adoção. Mas na filiação carnal, a biologia não é tudo, devendo referências estruturais à comunidade de vida e à posse de Estado. A procriação assistida parece apontar para a constituição de um grupo parental, e aqui a ameaça à biparentalidade é uma alteração mais direta, quando se potencia uma família unilinear, que o direito verdadeiramente já tolera noutros casos, como os casos de adoção, de legitimação unilateral por autoridade de justiça, estabelecimento unilateral de filiação natural. É verdade que a família não é assim apenas unilinear hoje em dia, mas ainda sem reciprocidade, como comentam alguns autores. Por outro lado, a proteção do caráter natural da sociedade conjugal será tanto melhor quanto maior for a autonomia dada à família, naquilo que ela tem de mais íntimo, e que a inseminação medicamente assistida concebe no dador poderá ser tanto mais de louvar quanto é certo que se realize entre os cônjuges uma união intensa e duradoura com o objetivo de nascimento de um filho, finalidade natural por excelência de uma família sem filhos, como alguns acentuam. Se algumas modificações daquelas a que nos vimos referindo não eram previsíveis, se sistemas conservadores se tornaram radicalmente novos, os institutos abandonados no lugar foram adotados no outro lugar, e é de esperar que o biologismo da moda perdure, como prevê Guilherme Oliveira, que também tiveram a ocasião de ouvir nestas jornadas. Guilherme Oliveira propunha então a tutela de valores sociologistas por oposição ao biologismo dominante no que respeita à apreensão do humano pelo direito e, em especial, no que toca à disciplina da impugnação da paternidade do marido na hipótese de inseminação artificial e próloga consentida. E também no que diz respeito às restrições à impugnação da profilhação e à necessidade de consentimento de um progenitor para o estabelecimento de vínculo que se pretenda constituir. Outra dimensão fulcral parece ser a da exigência da gratuitidade. Se alguns sustentam que a obtenção de uma recompensa económica abrandaria a torpeza do ato dispositivo, como por exemplo De Cupris ou Santo Suosso, outros entendem com à vontade que a compensação, tal como na doação de sangue, poderia ser conforme a elementares exigências de justiça comutativa. Uma outra questão a abordar é a do anonimato, no que articula de consideração os princípios da dignidade, liberdade e responsabilidade e que coloca também a possibilidade de abandono anónimo em virtude do segredo que se interpõe entre o dador e o utilizador pela intervenção imediata do organismo operatório. É certo, e é importante dizer isto, que o direito à identidade genética se pode considerar como um direito de quarta geração, está hoje previsto no artigo 26 da Constituição Portuguesa, não se pode confundir simplisticamente com o direito ao conhecimento do